E aí, galera, tudo bem? Seguinte, todos vocês já ouviram falar bastante desse rapaz, essa inspiração pra mim que eu conheci em 2008, 2009. E que foi aí, como eu sempre falo, a grande demonstração assim na minha frente de que caramba, como a arte pode ser muito mais bela e poética. E como eu estou um tempo aí nessa neura, vivenciando e me apreciando muito essa brincadeira de me tentar me soltar de forma um pouco mais poética. E tenho visto também que é a dor de muitos alunos, então trouxe aqui a minha inspiração, Bastos. Todo mundo que conhece ele, minha esposa, todos os artistas, todo mundo ama demais esse cara. E tamo aí junto nessa. Fala, Bastos, como é que você tá? Fala aí, galera, beleza? Fala, Souza. Prazer enorme aí estar conversando com essa comunidade aí também que você construiu ao longo desses anos. E eu tive o privilégio de ser um dos seus primeiros alunos, né? Isso aí eu considero uma estrelinha dourada lá no currículo, porque eu nunca vi ninguém tão perfeito assim em questão de didática e ritmo de aula e como passar o conhecimento de uma forma que entra na cabeça e flui. E assim, muita coisa eu nunca esqueci, né? A grande maioria das coisas que você ensinou eu nunca esqueci. Eu acho que só algumas coisas de rigging, né, que eu não exercitei muito, mas de toda forma você era o cara, uma inspiração, o generalista, assim, quando eu entrei nesse mundo 3D, tava me mostrando, assim, parecia um grande manual de conhecimento da área, e aí, pô, foi um grande prazer, assim, o destino colocou você lá em Recife, não sei como, e o Recife não era um polo na época, assim, e surgiu o Souza lá do Rio para Recife, dando aula para uma galera lá, entusiasmada e empolgada para aprender, e foi aquilo foi um sopro na época lá, e acho que não existiu nada melhor do que essa turma, e vocês hoje aí, alunos dele, estão aproveitando ainda bem, graças a Deus aí que ele não parou de ensinar, porque o negócio é bom, viu? Só tem a crescer aí e é um prazerzão estar aqui fazendo parte disso e tentando compartilhar com vocês. Eu sei que muita gente gosta e está empolgada com a com o estudo da arte mesmo, um pouco balanceado mais com técnica, mas aquela coisa do sentimento, como o Rafa fala o tempo todo. E aí, a gente vai falar, vamos bater um papo aí com vários assuntos, várias vertentes aí, várias possibilidades do mundo artístico. E nosso intuito aqui é passar para vocês aquele tipo de conhecimento que eu gosto de falar que a gente não consegue descrever em palavras, né? Vamos passar para vocês aí uma coisa que talvez fique marcado em vocês e vocês nunca vão ter um trabalho aí para explicar o que aconteceu em vocês aí, mas, pô, antes de tudo, um prazer e vamos que vamos. Vamos tocar para frente esse bate-papo aí, espero que vocês gostem. Vamos que vamos. O Bastos mencionou aí que a gente se conheceu, foi no Recife, foi dar aula na saga lá do Recife. E aí tava eu, Felipe Hudson, e aí a gente comentou, cara, tem um cara na minha aula, o Rodrigo Bastos, cara incrível. Aí tinha também o Hugo Buarque, a gente falou, ó, esse daí é diferenciado. A Letícia Reinaldo foi aluna do Felipe, que Todo a gente mundo. olhou e falou, meu Deus. E outros, né? Na sua turma tinham vários também, tinha o Félix, cara muito bom. Até hoje ele tá aí fazendo quadrinhos.
E aí nessa turma eu lembro que eu dava aula de 3D, aí tinha também de desenho, lembra? Introduçãozinha de desenho, bem mecânico, bem ali proporção. Tinha também uma aulinha de rosto com argila. E no desenho eu lembro que uma de rosto ou só de elementos como olhos, nariz, não lembro. Aí você levou seu materialzinho, que era... Você levou um papel com tom. Eu, se eu não me engano, era um sépia, meio tom. É, Aí levou sanguínea, se eu não me engano. foi Carvão branco, branco, lápis branco, giz, não sei. foi. E aí fazendo lá sombrinhos, brilhinhos, o troço, pum, o olho, o papel tava te olhando assim, ó. Eu senti, porque quando a coisa é profunda, realmente não tem essa, né? Você vê, você bate o olho assim, parece... Esses dias eu vi o Takiguchi fazendo um desenho de olhos e botando no Facebook. Você fica olhando assim pro papel, parece que de repente ele vai fazer assim, ó. Ele vai dar uma piscadinha, É, né? E é aí a gente foda. ficou, caraca, aí o Felipe, tu viu? Ele tirou uma ferramentinha aqui, aí veio uma branquinha, cheia de... Aí eu olhei e falei, caramba, tem algo muito mais incrível além aí. Começou aí a inspiração e aí fui imitando. Comprei um monte de lápis branco, que o próprio Baixo falei, cara, me dá aí, eu não sei se você lembra, dá uns nomes aí tempos depois eu comprei e fazendo besteira com aquele monte de lápis, não sabia usar, fui correndo atrás, mas realmente é bonito demais. Mas Bastos, Eu tava aprendendo também na época, né? Eu acho que eu tinha acabado de pesquisar esses lápis e levar para aula, e como não tinha uma faculdade de belas artes, uma coisa mais evoluída assim artisticamente, com escultura, desenho e tudo, nesse curso a gente começou a aprender de tudo e foi ali que eu me fiz aí. Eu disse, não, agora vamos fazer mesmo, vamos levar material, e era legal essa troca, né? Não existia essa hierarquia de professor-aluno e tal, a gente lá conversava e trocava muita ideia, tirava dúvida, era muito show, era perfeito lá. eu lembro que você sempre falou, foi muito fã do Da Vinci, né? E quando eu comecei, e eu ouvi o Da Vinci como um grande artista, aqueles como a gente fala, só que aí depois de você eu comecei, vou ler sobre o Da Vinci. Aí tem um livro do Walter Isaacson que fala sobre a vida dele inteira, e eu entendi como, de uma certa forma, vocês parecem em muitos aspectos nessa coisa da experimentação. Da Vinci era muito isso, experimentação. Diferente, no caso, entre vocês dois, ele não pôde estudar numa escola, né? Porque o pai dele teve relações com a mãe dele, mas não casou. Então ele era filho bastardo, por isso ele é proibido de estudar em escola. E aí ele foi tudo na experimentação. O Bastos é aquele cara que a técnica, o estudo, nunca também deixou, isso é coisa que eu queria entrar contigo, deixou que isso calasse também o seu lado extremamente intuitivo e de experimentação, né? Vou jogar uma aquarela aqui, vou jogar um nanquim por cima. Pode gostar, pode não gostar, mas esse laboratório é belíssimo demais e é o que nos forma, né? Perfeito, porque é tudo ferramenta, né? Ferramenta de comunicação. E aí eu via no Da Vinci uma coisa, aquela sensação de que era um pouco diferente do discurso da época, né? Que você tinha que escolher uma especialidade, porque senão você seria medíocre em várias outras vertentes daquele mesmo ofício, né? Aí é como se ele tivesse lá segurando o que eu sempre quis fazer, porque se não existisse ele, talvez eu ficasse em dúvida se realmente seria possível experimentar tudo e ser uma pessoa grandiosa a partir da experimentação de tudo, e observar o voo do pássaro e observar como a água flui no riacho, até se o mármore vai quebrar se eu bater aqui, ou se eu posso fazer um afresco com um gesso que vá durar mais a secagem e eu consiga demorar mais pintando. E tudo isso foi falhas, acertos e falhas. Tudo isso na história dele gerou aprendizado a partir das falhas e dos acertos. E assim, o que aconteceu é que ele nunca estaria à frente do seu tempo se ele não tivesse feito isso. Sim. Se ele tivesse só começado a partir dos escritos, dos livros, do que tinha como base para a época, né? Nunca haveria evolução, né? Nunca haveria evolução de nada. Você só segue o que o primeiro escreveu, 1000 anos depois a gente está igual, só seguindo o que escreveram. Não é verdade?
E é isso, as grandes mudanças vêm da quebra de regras, né? Dos, como é que chamam? Dos rebeldes, né? Que chamam. E ele fez muita coisa ilegal, fez muita coisa. A gente não está aqui defendendo que vocês saiam por aí e comecem a fazer coisas ilegais aí para aprender a arte, não, mas temos que agradecer porque para ele foi uma luta. Ele quase foi condenado à morte, se eu não me engano, né, Souza? Ele chegou a ser preso e, assim, por muito pouco a gente não perdeu ele, ainda jovem, né? Sim, sim. E a gente tem um privilégio de ter toda essa Sim. bagagem e, assim, é meu ídolo máximo. E o que eu mais admiro em Da Vinci é essa capacidade de você ser fluido, você só seguir, estudar e ir pelo caminho que você tem interesse, que você e acima de tudo, achar tudo, encontrar a beleza de tudo, né? Que aí faz você não achar nada medíocre, não achar nada, isso aqui passou, isso aqui não serve de nada para mim. Isso aí é o que faz a gente perder grandes oportunidades na vida e grandes oportunidades de estudo também. É achar que certas coisas, não vale a pena, não vou nem olhar, né? E para nós dois aí, para mim e para o Souza, a gente sempre, quando se reúne aí para conversar, a gente fala muito dele. E uma coisa interessante, quando eu estava aprendendo a desenhar e eu comecei a estudar ele, eu era muito novo até, e tinha uns quadros na minha casa que eram as reproduções, né, das obras renascentistas. E eu comecei a estudar, minha mãe tinha uns livros de pintura, e aí eu comecei a ver que existia toda aquela relação da matemática nas obras dele, de Fibonacci, do retângulo áureo e daquela razão da vida. E aí eu comecei a ver, o valor da arte dele está explicado matematicamente. Na minha cabeça era isso, e isso nunca existiu. E quando eu tentei reproduzir isso, eu engessei, porque a primeira coisa que eu pegava o papel, traçava a diagonal, pegava o compasso, fazia o retângulo áureo, dizia, não, nesse retângulo vai ter o olho aqui, vai ter aqui. Aí quando eu ia levantar o braço, eu disse, não, o braço tem que baixar um pouco para pegar essa diagonal, para quando alguém no futuro, daqui a 200 anos, for calcular, eu estava perfeito, eu estava dentro do espiral lá, do Fibonacci, e isso é uma mistura de ego, porque você quer ser grandioso, só que ao mesmo tempo, a beleza daquilo tudo que ele fez é que eu realizei depois, né? É que ele não era engessado naquilo, e muito provavelmente a maioria das coisas que ele fez, ele não chegou a nem pensar no retângulo áureo e nem todas essas linhas de composição. A ordem é que é diferente, né? O olho dele surgiu, não surgiu, né? O olho dele transformou aquilo tudo e alguém veio depois com a matemática explicar aquilo que ele já tinha feito. É a mesma coisa quando alguém chega e tenta explicar a natureza com a matemática. Você vê que muita coisa bate. Sim. Só que não é a ciência o método exata de criação, né? Não é agora pra gente criar o contrário, começar de trás para frente. Faz uma matemática e tenta encaixar ali. Aí não, eu preciso ter o retângulo de ouro lá, eu preciso ter, aí termina que não... Você perde um monte de coisa. Você tem um desenho lá que parece mais um... Pode ser bonito, mas que ele perde até essa liberdade do coração nele, da emoção do artista, né? Como forma de se expressar e se comunicar. E aí eu percebi que ele tinha feito completamente o oposto, né? Ele pensava primeiro na emoção para depois ele relacionar com a ciência, né? É muito fácil calar a intuição, né? A intuição ela é muito submissa, né? Se alguém levantar a voz, ela... No Harold Speed diz que a intuição é envergonhada, tende a desaparecer se olhada de frente, se der atenção. Vou ser intuitivo, você está sendo racional.
Então, isso É exatamente isso. é muito interessante, assim, incrível. O Roger Scruton, no livro Beleza, ele fez até o documentário Why Beauty Matters. No livro, não lembro se no documentário também, ele diz que a ideia de grandes artistas é fazer o banal sobre a luz do ideal e então transfigurá-lo. Exatamente o que você está dizendo. Eu lembro do próprio Steve Houston, que fez aquela série Trabalhadores, né? Workers. São vários pedaços de obra, mas não dá para ver o que é a obra. É um empurrando, subindo um balde pela escada e o outro pegando o balde. Aí um pegando a madeira e entregando pro outro. São vários quadros assim. Eu nunca vi os pedreiros trabalhando como algo tão incrível, belo e mágico. E a gente tem essa né, bom, se eu morasse na Escócia, só vikings assim como você, olho claro, cabelo estiloso, aí aqueles castelos, então só ali eu teria uma boa referência visual para criar arte. Terrível isso, né? Eu É, cheguei a pensar assim há muitos anos atrás, na minha primeira década de estudo, eu descia, por exemplo, tô indo na padaria e no meio do caminho o pessoal no boteco, fala Vasco, o pessoal me chama por causa do Vasco, né? E aí? Porque ali naquele meio tem uma das coisas mais fascinantes, você sentar com o é, cara ali, pega um negocinho qualquer pra beber e fica vendo eles falando de Corinthians. Mesmo que você vá fazer um viking ali exatamente. Não, é com um perfeito, crânio cara. cheio de bebida, mas a alma, né, é daquele cara É que tá igual. ali. Impressionante, assim, como é a gente quem tem que olhar a coisa e mostrar ela além da técnica, né? Isso é uma coisa que eu queria falar com você, que o próprio Harold Speed, nesse livro, que ele fala A Ciência Prática do Desenho, um livro muito bom, que o Takiguchi me recomendou, mas eu já tinha. Eu falei, eu já li esse livro há anos atrás, aí li de novo, com outro olho. E é interessante como ele fala da precisão mecânica. E ele diz: as escolas, isso final do século XVIII, não, XIX, final do século XIX. Ele já estava fazendo uma crítica às escolas que ele dizia o seguinte: isso que você acabou de dizer, é uma preocupação muito grande na precisão mecânica. Quando eles atingem a precisão mecânica, já é o último termo, acabou. Acabou, acabou, você está pronto para trabalhar. É isso. E aí ele diz, bom, basicamente, para um ser humano que olha uma montanha ou uma fruta na mesa, e para ele aquilo é o senso comum, a visão dele é comum, é simplesmente uma fruta, ele representa aquilo com precisão mecânica, não vai esperar que as pessoas se surpreendam com a sua arte. Porque ninguém olha É. na sua casa, vê uma fruta na mesa e diz, oh, uau, que fruta. Então, que É. o artista tem que ser capaz de botar mais sentimento que a coisa aparentemente apresenta por si só. E aí? Como é que é isso? Isso é muito complicado, né? É muito. É além, né? Porque você só fala que a arte imita a vida, né? A vida imita a arte e tal. É aquela coisa, né? Tudo que é banal, como você falou, o cara lá que tava no barzinho falando do Vasco, do jogo, do clássico do Vasco e Flamengo, quando você insere o elemento humano dentro de qualquer situação, qualquer região, qualquer lugar, você vai extrair tudo ali. Você não, o que vai mudar é só, sei lá, a forma dele se vestir, a forma dele falar, mas a complexidade humana, ela é igual em todos os lugares, né? Você não consegue dizer assim, não, os vikings tinham mais expressão corporal do que, sabe, do que o pessoal no Havaí, sei lá, você não consegue dizer isso, porque a expressão corporal, ela é orgânica, ela não tem uma nota de 0 a 10, quanta É expressão universal, corporal né? você tem, é universal. E se você souber procurar, né, nem procurar, né, se você souber que tudo tem essa expressão e que é só você decodificar ela com seu sentimento, né, você vai conseguir passar isso através da técnica para um papel, para uma escultura, para uma música, um poema, o que for. É, é uma questão de decodificar e não precisar explicar. Você recebe aquela informação visual ou auditiva ou sensorial de todos os sentidos e você tenta
aceitar aquilo e não necessariamente quebrar a cabeça para tentar interpretar e pôr em palavras tudo aquilo, né? E eu acho que para as pessoas darem um passo à frente no desenho, falam muito da liberdade da criança, né? Você fala assim, desenha um cavalo. Dificilmente a criança vai dizer que não sabe. Dificilmente a criança vai dizer que não sabe desenhar um monstro que veio do espaço, sabe? Ele não vai dizer, deixa eu dar uma olhada aqui, procurar umas referências no ArtStation, ver o que a galera tá fazendo aí, deixa eu ver uns filmes. E eu acho que é isso, a liberdade que a criança tem em não se inibir. Hoje a gente se inibe muito em questão de técnica e qualidade, né? A gente se compara bastante e até nem compartilha nada se a gente não achar tão bom. Mas o problema está no olho de quem vê o que você fez e não... Porque se a pessoa que olha o que você fez está olhando só para a técnica, vai pegar uma obra de um cara extremamente sensacional, um artista sensacional, e vai dizer assim, eu acho que a luz devia ter 2% a mais de refração nesse material aqui, porque pelo visto você não entendeu bem o que significa. Sabe, o cara vai tentar explicar, mas ele está esquecendo que a refração da luz ali, o que quer que seja de técnica que está ali, não importa. Se o sentimento está sendo passado, a técnica ela fica completamente em segundo plano. É por isso que você vê várias obras atemporais até no próprio 3D. Você vê Toy Story, o primeiro, e você não acha um filme velho e ruim, porque Van o Gogh, sentimento está em tudo, né? desculpa, Van Gogh seria um caso desse que criticado por alguns de não colocar uma grande perspectiva, mas quando você olha a imagem, o sentimento é passado com muita precisão. E a técnica parece que foi, não é jogado, não é isso que eu quero dizer. Mas não houve um foco, uma preocupação em deixar a perspectiva perfeita, aquela árvore ali menor, perfeitamente proporcional à outra que está mais próximo da câmera, a anatomia do dedo, mas aquela distorção, você olha e vê, caramba, esse menino sentado nessa cadeira, ele tá, dá para sentir ali a solidão dele, aquele... É incrível isso, né? Seria um bom... Tipo, seria um ótimo exemplo, na verdade. Todos os artistas que geram muita controvérsia, né? Que eu lembro que eu fui um dos que olhou para um quadro de Picasso quando eu era mais novo e falei assim, por que tá num livro de grandes artistas, né? Porque eu não olhava que o sentimento de dor daquele mural de Guernica, o sentimento de dor que aqueles personagens estavam passando era muito mais dor do que se fosse um personagem realista sentindo dor. Era muito mais dor do que fosse uma fotografia de uma pessoa sentindo dor de verdade. Que as bocas abrem, os dentes tortos e a mão, o dedo dobra para um lugar que não é para dobrar e segura a faca de um jeito estranho, com força, com dificuldade. E isso, não só o Picasso, mas o Van Gogh e todos os outros artistas que não são... Eu não estou dizendo que isso é errado, certo ou errado, né? Existem várias formas de comunicação. Os artistas que não representam o real, não quer dizer que eles são melhores em passar emoção. Quer dizer que eles têm a ferramenta que eles acreditam ser a melhor opção para passar aqueles sentimentos. Sim. E é por isso que muita gente se identifica com uns e não se identifica com outros. Mas, assim, quando eu vejo um Van Gogh, eu tenho uma admiração especial na obra dele pelas cores que ele escolhe, e eu tenho certeza que Ousadas. ninguém que fala mal dele nunca conseguiria chegar nem perto de uma paleta de cores daquela. E quando você vê aquele menino, acho que está no MASP ainda, né? Aquele menino sentado lá na cadeira, Sim. olhando para... você vê que não é jogado, não tá lá de qualquer jeito, não foi uma pintura que ele fez assim, vou fazer só um menino sentado aqui. Tem uma carga muito grande ali dentro e que, se você não estiver aberto para tudo aquilo e receber aquele sentimento com a mensagem que ele está ali passando, você vai passar reto e vai atrás dos pintores que você considera mais técnicos e que vai fazer a mão perfeita.
que você se identifica, mas o importante é você ter noção de que aquilo existe, né? Sim. Se você não tem noção de que aquilo ali é uma mensagem genuína de emoção e de que quer que seja, você meio que vai passar reto por muitas coisas na vida, porque a maioria das coisas na vida não tem essa perfeição técnica, né? Sim. O cara no bar falando do Vasco e Flamengo, ele não tem aquela sutileza, ele não tá segurando o copo e apontando pra luz do teto que tá falhando com o dedo do Da Cintura Vinci fina, apontando com um pra cima. antebraço musculoso, cheio de veias. Ali tem muito problema, tem algumas variações na pele, tem um dedo faltando, E é isso, eu acho que sempre buscar a mensagem primeiro. Né? Nada impede de Buscar a um artista mensagem... ter uma técnica muito apurada, um desenho, não vou dizer anatomicamente realista, mas eu digo anatomicamente com a estrutura muito, como o Michelangelo, mas ainda assim sem suprimir o sentimento. Claro que o artista pode ter as duas coisas. Por exemplo, quando estou estudando o desenho da mão, aprendendo mão, eu não uso a mão do Van Gogh. Mas quando eu digo meu desenho eu tenho que saber representar uma alma numa pessoa, por que o dele tem e essa mão que eu fiz na proporção certa não teve? Eu vejo mãos na proporção, tudo certinho, com um sentimento incrível, e outras que não estão e também tem um grande sentimento. Parece que até um certo ponto, um não é completamente obrigatório estar com o outro, né? Você conseguir representar o sentimento, ele é um pouco independente da técnica estar perfeita. E assim, para quem quer a técnica perfeita, né, não é perfeito, mas assim, a quem quer aquela técnica indiscutível, né, que eu acho que é mais isso, cai numa armadilha muito, muito grande, assim. É muito, muito difícil você conseguir passar um sentimento através e ter ao mesmo tempo esse pensamento da técnica, né? Aí eu acho que as pessoas que conseguiram mais passar esse sentimento sem se preocupar tanto com a técnica é que a técnica já virou parte daquele estilo, né? O Michelangelo, com certeza, para fazer todos aqueles centenas de corpos lá do juízo final, ele não ficou pensando, mas eu acho que esse aqui é o bíceps, e não, óbvio que não, né? Aquilo ali já virou parte dele, ele só está focado na pose, no que ele quer passar ali, porque a técnica já virou parte do que ele faz, né? Ele não pensa mais naquilo, assim como um cara que vai improvisar num show de guitarra, né? O cara tá lá tocando guitarra, ele não tá pensando nas notas, nas escalas, o dedo dele já segue aquilo por tanta prática, né? Sim, treina-se muito a técnica, desculpa, rapidinho, treina-se muito a técnica até o momento em que ela não toma mais a sua consciência para ser utilizada. Faz parte de você, já é disparada, sem a preocupação de pensar nela, é automático. Como um lutador de boxe, como um jogador de futebol, como qualquer coisa, né? E aí sobra a preocupação mental e, vamos dizer, sentimental para outras coisas, né? Isso é legal, lutador de boxe e futebol, porque se você der o replay do jogo, da luta pro cara e pedir para ele explicar por que ele dobrou o pé um pouco para a esquerda naquela hora, ele não vai saber dizer. Ele vai dizer, foi na hora lá, na hora que... E é muito isso, às vezes você pode até sacrificar um pouco daquela técnica perfeita para enfatizar alguma coisa que você está precisando, né? Esticar um braço a mais do que o outro, manter alguma forma um pouco mais distorcida, até, sei lá, suprimir um músculo que ali apareceria, mas não vai aparecer porque por decisão sua, né? Que você acha que perde um pouco da fluidez da forma se tiver aquela coisa marcada ali. E é muito difícil, eu acho que todas as pessoas que estudam técnica sofrem com isso, que é como se fosse um gráfico, né? Você vai desenhando ou esculpindo, você vai desenvolvendo sua arte aqui e ela está numa crescente, né? E aí você começa a aprender um pouco mais da técnica.
e aí ela começa a cair. E aí você aprende mais, estuda mais, ela começa a cair, e você não entende, porque você está querendo colocar a técnica que você aprendeu, só que está caindo. Você não está com composição legal, você não está fazendo uma cena que passa nada, porque ainda assim ocupa uma grande parte do seu cérebro, aquela ideia da técnica e do que você está aprendendo agora. Aí, quando ela está nessa queda, e você insiste nisso, você começa a técnica começa a fazer parte, né, do Vira um seu novo estilo, braço, né? Vira um e novo aí braço. você começa, exatamente, você começa a dar uma guinada, e essa guinada vai passar aquela que você estava aqui, né? Se você não estudar, você vai ter uma constante. Isso não quer dizer que você vai ser medíocre, isso não quer dizer que você vai ser ruim, isso não quer dizer que você vai ser esquecido no mundo da arte. Você pode até ser extremamente conhecido e estar lá nos livros de arte da história. Porque é o que a gente falou antes, o que importa é a comunicação, é o sentimento, né, daquilo que você está fazendo. Agora, se é uma vontade sua passar por essa provação de ter que estudar a técnica e conseguir aplicar com maestria uma técnica sem perder o sentimento. Aí você tem um Steve Houston, né, que consegue lá, você olha o braço dele do cara carregando o balde, aí ali, o que mais tem ali é técnica, né? Só que não importa pro que a gente tá vendo ali. Importa que ele conseguiu conquistar uma beleza, um movimento ali, uma força, e se ele tirar uma foto do cara segurando o balde, não vai ter muito daquilo ali, não. Eu acho Interessante legal você isso ter mesmo. citado o braço que o Steve Houston faz. Tem um lutador de boxe, de uma imagem dele, vou colocar aqui, que um dos lutadores está dando um soco no abdômen do outro, certo? E aí aquele musculatura do braço que ele sempre coloca, ele não inventa, não sai botando 30, 40 músculos, ele É, só que ele esboçou mais ou menos e começou a pincelar eles assim, ó. O músculo tá todo zigue-zagueado. E como quando você vê na super câmera lenta o jogador de futebol chutando a bola, você vê a coxa né? fazendo um. Então o braço dele, você vê, assassinar um músculo assim para quem tá muito preocupado com a anatomia perfeita. Aí você faz ali, vamos dizer, o braço radial, aí vai fazendo todos os extensores dos dedos. Você tem ousadia de vir pincelando, daqui a pouco você começa a pincelar eles assim, cada vez mais até que chega na mão. Tá tudo. Não. Você sente que é aquele impacto. Então ali ele fez o invisível, que é a energia do impacto, né? A energia do impacto ela é invisível, mas deforma o que é visível, como um carro. O carro bate, a energia em si é invisível, mas deforma o visível, que é o carro deforma todo. Então a coragem que ele teve de fazer esse zigue-zague no braço, e aquilo deu uma energia, uma força, um impacto muito maior. E tem um pedaço da tinta da bermuda do oponente que ela também vai zigue-zagueada até o tronco do outro cara. Parecia que eles estavam como se fossem grudados. E quando o cara bateu, até a tinta saiu, como se fosse um cordão umbilical, uma coisa assim. Ou seja, nada daquilo ele viu em foto nenhuma. Então ele não Não. representou um lutador de boxe. Talvez a alma de dois lutadores de boxe, a essência, as energias que estavam envolvidas ali. O fundo é A marrom, dor do soco. a dor do soco. O fundo é marrom. Aí ele disse assim: não se sabe onde estão lutando exatamente e por que estão lutando. Você vê que um tá batendo meio que tampando a cara, assim, ó, tipo, como se não aguentasse mais. E quando você vê uma luta de boxe, é aquela coisa muito técnica, você não vê aquela imagem dele. Logo, aquilo que ele trouxe é o que ele fala, é fresco, é novo. Então me surpreendo, porque já não é mais o que eu vejo todo santo dia. E, É e sensacional. E as pessoas que não têm essa visão, né? É por isso que a arte até hoje é muito valorizada em todos os ramos, né, que ela se apresenta, porque existem pessoas que não enxergam, né? Existem pessoas que não conseguem entender o porquê daquilo tocar elas de uma forma diferente. Por exemplo, ela olha e ela faz, nossa, esse soco aqui no abdômen do oponente.
a pessoa sente quando ela vê a obra, mas ela não conseguiria assistir a luta de boxe e ver aquilo sem aquela tradução que Steve Houston passou, né? E isso é o mais incrível. Quem se interessa pela arte, se aprofunda no estudo da arte e quer passar um sentimento através de uma outra linguagem, que não é a linguagem falada, nem escrita, nem nada, você vai atingir outras pessoas que nunca vão ter contato com isso na vida, e aí é que você vê isso. Me lembra muito quando minha mãe foi no MASP pela primeira vez, ela tinha ido com uma amiga dela. E aí as duas estavam lá de frente para aquele rosa e azul do Renoir, né, das duas meninas com vestido rosa e azul. Vou colocar aqui. E aí as duas chorando de frente para o vestido. E aí o segurança que estava de frente para o quadro, e o segurança que estava lá junto falou assim: emociona, né, senhora? Emociona, eu venho todo dia aqui e todo dia eu olho e me emociono. É impressionante. Ou seja, as pessoas que não são artistas, elas estão lá e se emocionando com aquilo, porque aquilo não se encontra na realidade, né? O Renoir, ele traduziu aquilo, ele traduziu a forma dele de enxergar. É aquela frase da Vinci, né? O artista é o senhor de todas as coisas, porque ele tem primeiro na mente e depois na mão. Ou seja, a partir do momento que você transfere a sua mente para um pedaço de tela pregada numa moldura de madeira e com pigmento lá misturado com óleo de linhaça e um pincelzinho amarrado com pelo de... E aí você vai lá e pinta aquele pigmento daquele jeito que a pessoa acha que tem uma profundidade, mas não tem. Tudo aquilo é mentira. Nada daquilo existe. Não existem meninas ali, não existe nada, não existe vestido, não existe nada. Só que as pessoas olham para aquilo ali, elas decifram aquilo como sendo duas meninas com um vestido azul e um vestido rosa. E isso é sensacional, porque estava só na cabeça dele. Nenhum outro artista do mundo viu elas daquele jeito, só ele. Cada artista vai ter uma visão diferente e é meio que o presente que o artista dá para o público, até para outros artistas, né, de poder contemplar uma visão de dentro da cabeça, né? Isso é muito louco. Assim, se você for imaginar, Exato. Renoir mostra para a gente como ele viu. E só a gente entrando na cabeça dele, olhando com os olhos dele, é que a gente conseguiria ver. Mas ele não, ele consegue materializar e permitir que a gente contemple e a gente se emocione com obras assim. Exato, porque o senso comum, todo mundo consegue ver, literalmente, as coisas. As pessoas que, óbvio, não têm nenhum tipo de deficiência. Então, o que você está vendo é, diretamente falando, literalmente falando, é o mesmo que eu vejo. Mas e o que eu vejo com a força do sentimento? Talvez você tenha até um sentimento muito mais aguçado, mas ele vai ser diferente do meu. Então essa possibilidade da gente, como o Harold Speed diz, né, o artista possibilita pessoas a experienciarem o mundo por uma segunda mão. Dá a ele uma versão sobrenatural, uma versão única, que é muito interessante, né? E principalmente quando a arte ela explica ali na imagem, tem muita coisa, né? Você percebe o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo deixa também alguns gaps, algumas lacunas, para que você preencha da sua forma com que você precisa. Eu lembro que Steve Houston fez 3 pontinhos assim, um em cima, 2 embaixo. O que você vê? Aí você fala na hora, um triângulo, né? Ele diz, eu não desenhei um triângulo, eu desenhei 3 pontos. Quem viu o triângulo foi você. Tá, isso é uma coisa lógica, Gestalt explica. Até aí, ok. Agora, quando ele começa a mostrar aqueles trabalhadores dele, ele diz o que necessariamente eles estão trabalhando, no que eles estão construindo. O que é isso? Aqueles lutadores de boxe estão fazendo o quê? Estão lutando onde? Estão lutando por quê? O que aquilo representa? Você preenche com o que você precisa. E obviamente não com uma frase literal, né? Ah, pra mim eu vou preencher, eles estão lutando num lugar tal. Não. Você simplesmente vai para uma imaginação que você pode até não conscientemente tentar explicar, mas que te dá um sentimento
Que é muito É, diferente de outra pessoa que viveu em outro tipo de lugar, com outra cultura, outra paleta de cores, aquilo vai representar outra coisa para ela. Isso é muito legal, essa não dizer tudo, não ser explícito, né? O menos é mais. Porque aquele menos, ele por si só já mostra muita coisa interessante, mas ainda deixa um campo aberto para você também ver muitas coisas interessantes. Aquilo famoso menos é mais, né? Que começou assim no cinema e tudo. é perfeito. É até interessante você falar isso e falar do cinema e tudo, porque assim, hoje em dia o espectador está cada vez mais longe, né, de participar dos filmes, né? Você praticamente não deixa, não todos os filmes, óbvio, né, mas praticamente hoje você não deixa espaço para o espectador completar o triângulo ao lado do Steve Houston, né? Você não deixa o espectador adicionar os seus próprios sentimentos nos gaps do filme. E isso eu lembro da nossa conversa que a gente tava falando sobre o Tubarão e falando sobre o Jurassic Park e tudo. E assim, se você tem uma câmera embaixo d'água mostrando só as pernas dos banhistas, né? Ali você não está mostrando o tubarão, você não está mostrando nada. Você está mostrando... Você está numa grande incógnita, né? Até porque pode ser só uma câmera embaixo d'água mostrando as pessoas. Aqui Só me que dá uma aí agonia. a música cresce e você completa esse gap. E aí o que é interessante é que você completa esse gap provavelmente com os seus piores medos, né? E aí você tem uma pessoa que consegue completar esse gap com um tubarão vai arrancar minha perna e eu nunca mais vou poder andar. Uma pessoa que completa o gap com o meu maior medo da minha vida é no fundo do mar e eu não consegui tocar o pé no chão. E isso para mim já é a pior coisa do mundo, muito pior do que um tubarão. Outra pessoa vai dizer, o meu medo é de morrer e eu acho que tem um tubarão vindo e eu não quero morrer. Outra pessoa vai completar esse gap com uma coisa completamente diferente. Talvez ela nem pense no tubarão, faça assim, nossa, será que tem alguém aí embaixo olhando e vai me dar um susto, pegando no meu pé, fingindo que é um tubarão? Entendeu? Tem várias Tem, às opções e vezes vários acontece isso. espectadores. É. Você acha que é o Aí tem. tubarão? É no início do filme, né? Você acha que é um tubarão, É, aí daqui a pouco é um dos caras ali do grupo, faz, assusta a pessoa, ai, para, que susto. Mas aí o filme continua. é tipo isso. O filme ele dá a oportunidade de você completar o gap. E aí você completa com. E você pode completar com seus maiores medos. E isso que é muito legal é. Se ele mostrar o tubarão, o cara que não tem medo de tubarão não vai ter tanto medo. O cara que se mostrar o tubarão, o cara que tem medo que seja, sei lá, o fundo do mar, que ele não possa tocar o chão, aí ele vai dizer, é um tubarão, tudo bem. Vai ter aquele cara chato que vai dizer, isso tudo é mentira, é um filme e esse tubarão não existe, é de borracha, que eu tô vendo que é de borracha. E Tubarão aí não morde pessoas à toa assim, né? vai ter É o grande mentira. estudioso, né? Que fala, não, tubarão branco não gosta de seres humanos, gosta de focas e aí vai ter aquele cara chato que você não pode chamar ele para ver um filme não. E aí É, você tem essas pessoas completando os gaps dos medos sem o cara precisar mostrar nada. E isso eu lembro muito do Jurassic Park, daquela cena do não, o Velociraptor ele gosta da mata alta, né? Que você não consegue ver. Aí você vê um monte de gente entrando numa mata alta. Aí você já lembra do passado e fala, puta, já era. E lá O na frente você vê Velociraptor o gosta da... matinho, o topo do mato fazendo. Já. E nessa questão do menos é mais, nessa questão do menos é mais especificamente, o que você acha que teve de diferente, se é que teve do primeiro Alien, o oitavo passageiro, pro último, vamos dizer, versus Predador, versus Breaking Bad, versus Walter White? E é engraçado porque tem uma coisa boa de falar aqui. A dificuldade técnica fez com que o menos deles virasse mais. Porque Não tem que tem criar como uma grande mostrar o alien solução no corpo artística. inteiro. Tinha um É? cara carregando um carrinho levando um alien, né?
Ou seja, não pode mostrar o alien pulando porque não dá. Não, se mostrar vai ter que ser no escuro, na dificuldade lá, para ninguém entender que é um 3D meio mal feito com a dificuldade técnica da época. E aí, isso trazido para, por exemplo, para uma pintura, para uma escultura e tudo, você não precisa dar detalhes de tudo que você vê algumas esculturas que o Alex Oliver, né, ele faz lá o rosto, faz a expressão que ele quer, o sentimento, e na hora ele chega lá, ó, cara no cavalo, né, na armadura e tal, é só um sketchzinho lá. Você não precisa Uns mostrar que rostos com aquela os planos armadura... perfeitos já, mas ambienta tudo. Aproveitar o presente que o Alex Oliver deu a você de contemplar a obra e embarcar nessa viagem, né? Ficar dentro desse universo de gaps que você consegue completar e falar assim, não, esse cara aqui ele tá vindo de uma batalha derrotado, esse cara aqui ele tá vindo de um lugar diferente que eu não sei qual é, e cada pessoa vai completar de um jeito. Você tinha falado uma coisa muito interessante do Alien, né? Que era esse que tava lá, a gente sabia no título do filme que era o 8º passageiro, mas só tinha 7, você não sabe. É o 8º, né? É o 8º passageiro. Ele é o E aí 8º, né? ele é o 8º. Aí, pô, e é legal. O medo é construído a partir disso. É você deixa o espectador fazer esse complemento, né? É muito legal. No momento que o Alien tá atrás do personagem, do ator, e aí ele atravessa aquela língua dele, né? Se você vê só daqui, aquele sangue saindo, você chega a ver a cabecinha, a língua do Alien em volta, né? Hoje, como dá pra fazer em 3D, você vai ver uma super câmera lenta vindo da cabeça, entrando no corpo, amassando os ossos, mostrando ela assim pelos ossos em câmera lenta, aí ela para e faz um 360 em volta da cabeça, pum, liga a luz para poder ver detalhes, ó, fiz esse poro aqui, volta. Aquilo tira tanto o clima, mas você falou, a dificuldade técnica fazia com que eles fossem muito mais criativos para suprir isso. Isso é uma questão interessante. O quanto a criatividade ela é mais fértil em locais de carência do que em locais em abundância.